Olá, turma. Bom, na aula de hoje nós vamos comentar sobre o Brasil, o país da diversidade. Como vocês podem ver aí no roteiro, nós temos aí, a indicação dessa videoaula. E aí eu peço que vocês também estejam lendo as páginas indicadas aí no livro, que vai falar sobre a presença negra e também sobre os afrodescendentes e sobre os índios. Bom, para a gente iniciar, nós vamos comentar o que é essa diversidade cultural. Bom, gente, a diversidade cultural são vários os aspectos que representam particularmente as diferentes culturas. Nós sabemos que em cada lugar, tem a sua cultura, tem a sua tradição, tem a sua religião, tem a sua culinária, tem o seu costume, o seu modelo de organização familiar, a sua política, entre outros aspectos. E isso vai formar a diversidade cultural. A diversidade cultural, ela é um traço marcante do povo brasileiro, É o fruto do processo de miscigenação e formação sociocultural do mundo, É a miscigenação, ou seja, é a mistura dos povos. Povos esses que nós podemos dizer que são os indígenas, os portugueses, os africanos, em primeiro momento. Depois a gente pode citar os europeus, os italianos, na pessoa aí, os alemães, poloneses, entre outros. E aí eu trago aqui a seguinte informação para vocês, que o nosso território, ele é um país incrivelmente rico em diversidade cultural, devido à sua extensão territorial e devido à pluralidade de colonizações e influência que sofreu ao longo do processo de construção da sociedade brasileira, que nós sabemos, que foi diferente esse processo. E aí eu tenho aqui algumas manifestações culturais que são presentes no nosso país, da diversidade brasileira. Temos aqui, o Bumba Meu Boi, temos aqui o frevo, a capoeira, são bem conhecidos. Quando a gente fala da presença humana, a gente lembra que os primeiros africanos, eles chegaram ao Brasil no início da colonização, não é isso? E eles foram arrancados à força de suas terras para trabalhar como escravo, no século XVI, Eles trabalhavam de forma forçada, Inicialmente eles vieram, sobretudo, da África Ocidental, depois eles foram para as demais divisões da África, e aí, depois eles foram para as outras localidades, os outros lugares. E, juntamente com isso, eles trouxeram alguns valores, que ajudaram a compor a cultura brasileira e que até hoje a gente tem traços, Por exemplo, na música, na dança, na religiosidade, na culinária, na língua, entre outros, Então, gente, em toda a América, no nosso território, o que mais importou africanos escravizados, O tráfico negreiro trouxe para cá, aproximadamente 4 milhões de africanos. E aí foram diversos argumentos para justificar essa exploração do tráfico, do trabalho escravo no Brasil. Dentre eles, o lucro, o lucrativo negócio, que era tráfico negreiro, até a crença religiosa utilizada, por exemplo, na Igreja Católica, de que o negro não tinha alma, Então poderia ser submetido a esse tipo de condição, Que a gente sabe que é deplorável. Outro argumento que eles utilizavam também é que o negro, ele se adaptou ao tipo de trabalho,
né, recusado pelo indígena, e que esse trabalho eles não viam, por exemplo, na figura, né, dos brancos, né, a forma também de preconceito, né. Aqui no tópico que fala sobre os afrodescendentes na composição brasileira, eu trago para vocês aqui uma tabela, né, de uma pesquisa que foi realizada nos últimos censos, né, aí pelo IBGE, no ano de 2010, e a gente vê que a composição aí nós temos as etnias branca, preta, amarela, parda e indígena. E na composição aí, preta e parda, a gente vai perceber que são as que vai predominar, né, juntando as duas aí, é a que vai predominar, né, isso? E aí nós temos aí uma fala da Darcy Ribeiro, né, tem a lei, que fala: embora não exista no Brasil uma sociedade multietária e o brasileiro se sinta como uma só gente, isso não pode ser confundido com uma sociedade igualitária, situação que o país está muito longe de atingir. Nós sabemos, né, que o nosso território está longe de atingir uma sociedade igualitária. É um país cheio de desigualdades sociais, um país cheio de preconceito. Quando a gente fala da presença indígena, a gente lembra, né, que ao contrário do que sempre pensamos, de que sempre os livros didáticos nos contam, os que foram os portugueses, né, os primeiros povoadores do Brasil, pois que foram eles os primeiros habitantes nativos, né, que aqui chegaram antes dos europeus, aquela historinha toda, né, esses habitantes nativos de suas comunidades foram chamados pelos europeus de indígenas, né, fazendo referências às Índias, né, local ao qual os portugueses acreditavam ter chegado. Então, gente, os índios, eles habitavam nas comunidades indígenas até o ano de 1500, momento dos primeiros contatos com os europeus. Eles possuíam 1.400 povos, aproximando-se de um qualitativo, né, de 3 a 5 milhões de indígenas. E aí tinha diversas comunidades. E como a gente pode ver, os índios brasileiros representavam cerca de 0,47% da população brasileira, representam, né? De acordo com o censo do IBGE em 2010, cerca de 60% vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas pelo governo federal, e parte deles, né, moram aí mais na região norte do nosso território, viu? E aí, eu trouxe aqui a distribuição da população indígena no Brasil, para vocês verem, né, no mapa essa comprovação da quantidade de indígena por unidade da federação. E a gente percebe, né, através do mapa, que é sim a região norte, a região mais ocupada, né? Então, os indígenas tiveram sim o seu papel, né, importante aí no nosso território. Então, gente, eu peço que vocês façam a leitura nas páginas aí do livro, e se tiverem dúvida, eu vou estar aqui à disposição. Eu deixo aqui o meu abraço e até mais.